Muito bem, esse é o tempo de nós termos assim a palavra de Deus no nosso coração, não é? Ter um tempo realmente para que Deus ministre na nossa vida e traga cada vez mais o entendimento da palavra dele para que possamos de fato viver o melhor de Deus na nossa vida, não é? Eu queria compartilhar com você o que está em Jeremias, no capítulo 33, os 3 primeiros versículos. A palavra de Deus diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é? Num contexto talvez nada favorável, Jeremias ouve o Senhor dizendo a ele: clama a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas que você não sabe, não tem conhecimento, coisas firmes, coisas grandes. E é exatamente o que Deus deseja revelar à nossa vida nos dias atuais também, não é? Quando nós precisamos de coisas que vão gerar sustentação na nossa vida. Não é? Jeremias vivia certamente um contexto de abatimento emocional, talvez com notícias ruins, talvez com problemas familiares, com problemas no seu ministério, problemas na nação, não é? Eu não sei relatar tudo o que ele vivia para você, mas certamente aquilo que abatia a sua alma, não é? E tanto é que Jeremias escreveu um livro, ele é conhecido como o profeta chorão, né? Porque escreveu Lamentações de Jeremias, onde ele realmente rasga o seu coração diante de Deus, mostrando toda a situação em que ele e o seu contexto estava. E nós precisamos pensar um pouco quando vivemos em contextos, em situações que não produzem fortalecimento na nossa vida, que não produzem firmeza na nossa vida. Nós precisamos fazer isso que Deus está dizendo aqui para Jeremias: clamar a Ele, clamar ao Senhor, porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele revela coisas grandes, coisas que são maiores do que aquilo que provavelmente nos aflige, aquilo que nos cerca, aquilo que gera abatimento em nós. Quando nós clamamos a Deus, Deus de fato revela-se a nós e revela o seu plano a nós. Coisas grandes, coisas que ultrapassam, transcendem o entendimento humano, porque muitas vezes nós focamos com a nossa mentalidade dentro de algo que às vezes é cultural, contextual, e nós ficamos ali tão presos, tão realmente limitados a determinados contextos. Mas Deus está dizendo, Ele quer revelar coisas maiores a nós, coisas que nós não sabemos, coisas que vão realmente nos manter firmes, coisas que, como Ele diz aqui, são grandiosas, não é? Coisas que vão além de uma vida muitas vezes minimizada, medíocre, não é? O que é que tem afligido você? Deus quer revelar a você essas coisas. Coisas que, como o apóstolo Paulo vai dizer depois lá em 1 Coríntios, coisas que só pelo Espírito Santo de Deus nós podemos conhecê-las. Os mistérios de Deus, né? E a vida precisa ser vivida a partir das revelações de Deus. Quando nós vivemos a vida meramente das coisas que nos são apresentadas no dia a dia, por exemplo, pela mídia, né? Nós vivemos a vida pelas coisas que são colocadas diante dos nossos olhos, seja por meio da mídia impressa, da mídia eletrônica. Nós vamos sofrer muito mais, nós vamos ficar abatidos, nós vamos ficar encarcerados, como estava aqui Jeremias. O texto diz que ele ainda estava encarcerado quando o Senhor disse a ele: eu vou fazer coisas grandes na sua vida, por isso você precisa clamar a mim. Mas Deus só vai revelar essas coisas que Ele quer fazer, as coisas grandiosas, quando nós clamarmos ao Senhor. Nós temos que clamar. O clamar aqui fala de buscar a Deus. O clamar aqui não fala só simplesmente de emitir um som com a sua voz, mas o clamar aqui fala de busca, de relacionamento com Deus, de desejo por conhecer mais de Deus. É isso que o outro profeta Oséias disse, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, conhecer precisa ser a palavra de ordem que anda de mãos dadas com a palavra clamar, não é? Porque clamar e conhecer fala de uma coisa só, fala de uma busca de entendimento, busca por sabedoria. E quando você conhece mais de Deus,
quando você conhece as coisas grandes do Senhor, coisas firmes, porque quando você olha à sua volta, o mundo está sendo abalado, não está? A sociedade está sendo abalada. Cada vez que você conversa com alguém na rua, cada vez que você assiste um programa de televisão, em geral, cada vez que você lê um jornal, aquilo abala a nossa emoção, não é? É filho matando o pai, é pai estuprando filho, é situação de terrorismo, não é? Pessoas sendo degoladas, é economia que cai, é juros que sobe e tantas situações que abalam o dia a dia da vida, abalam a economia, abalam a política, não é? Recentemente ouvimos alguém dizer, olha, se eu fizer as revelações tais, não teremos eleições, serão abaladas as eleições, não é? A vida no dia a dia tem sido, ou pelo menos as pessoas têm tentado abalar a vida umas das outras no dia a dia, não é? E infelizmente as coisas vão de mal a pior no mundo. A tendência no mundo, sem Jesus, é só piorar. Mas Deus olhando para o povo dele, e Jeremias aqui representa esse povo de Deus, olhando para o povo dele, aquelas pessoas para quem Deus realmente quer revelar a sua vontade, é óbvio que Deus quer revelar a sua vontade para todo aquele que o clamar, não importa, não é? Quanto tempo você já conhece ao Senhor, se não conhece ainda, mas o que importa é, tenha o desejo de clamar, clame, busque, conheça mais do Senhor e você vai receber a revelação de coisas grandes e coisas inabaláveis, coisas firmes. Então, não construa o seu futuro, não é, em coisas abaláveis. Construa o seu futuro em coisas firmes e as coisas firmes só podem ser aquelas que vêm do Senhor, porque Deus... A Bíblia diz que nele não há nem sombra, nem variação de mudança. Deus não é como o clima que muda o tempo todo, Deus não é como os juros que mudam o tempo todo, a economia, Deus não é como o ser humano que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra coisa, não é? Deus é esse ser inabalável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e em Cristo Jesus nós podemos ter essa convicção. Por isso, nesta quinta-feira, hoje é dia 2 de outubro de 2014, não viva uma vida abalada mais. Busque de Deus as revelações que Ele tem para você, leia a Bíblia, ore, fale com Deus, não importa se você sabe falar meia dúzia de palavras na sua oração, busque a Deus em todo tempo, porque você vai viver uma vida firme. Jesus disse isso para fechar meu raciocínio. Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, em Mateus 7, lá pelo versículo 24, aquele que ouve as suas palavras e as pratica, vai ser considerado um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha fala de firmeza. Ao contrário daquele que não ouve e não pratica as suas palavras de Jesus, ele vai ser considerado um homem imprudente, porque vai ser abalado por tudo aquilo que está à sua volta, os cataclismas da vida, do dia a dia, os fenômenos vão abalar a vida daquele que não recebe e não vive sob as revelações firmes e grandiosas de Deus. Nós vamos orar agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer ainda nesse dia mais revelações que vão mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Amém, Jean. Amém. Vamos orar sim, porque o salmista já nos diz, não é? Que não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme. E se a gente vai clamar, que foi o título dessa mensagem do pastor Jean, nós temos que clamar onde o nosso coração ele está firme. Então, Amém. firme o seu coração no Senhor. Porque o apóstolo Paulo também, a esse respeito, ele diz que estamos nós atentando não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas atentando nós para as coisas que se não veem, porque essas são eternas. Aí é que está o nosso reino, o reino eterno, e é esse reino que nós queremos sobre a nossa vida e sobre a nossa terra também. Então, prepare o seu coração, nós vamos orar. Querido Deus, nós queremos abençoar o dia, Deus, desse nosso telespectador. Amém. As más notícias, elas vêm, ó Deus, as informações chegam, mas o mais importante de tudo é que, ó Deus, queremos obter as revelações do Senhor, as revelações no Espírito, as revelações, ó Deus, para a nossa alma e também para o nosso físico, Pai. Queremos, ó Deus, nos firmar, ó Deus, na fé santíssima, como a palavra do Senhor nos orienta.
Queremos, ó Deus, andar fiados, ó Deus, nas Tuas promessas, crendo, ó Deus, que o Senhor, em Cristo Jesus, é fiel para cumprir cada uma delas até o dia de Cristo mesmo, para todos nós. Por isso, meu Deus, nós também abençoamos a nossa terra, abençoamos, ó Deus, o nosso Brasil. Há 3 dias, ó Deus, das eleições que decidirão, ó Deus, quem será o nosso novo presidente, o mandatário principal da nossa nação. Nós queremos nos apresentar, ó Deus, como igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor se levante nesse clamor, porque nós queremos que o Senhor nos anuncie coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. E nós queremos, ó Deus, o melhor para a nossa terra, para o nosso Brasil, Pai. Por isso, que o Senhor nos dê a consciência, nos dê inteligência, Deus, nos dê visão a respeito, ó Deus, desta eleição. Que não sejamos enganados, que não sejamos, ó Deus, manipulados, que não sejamos, ó Deus, ali manobrados, ó Deus, para que, ó Deus, nesta eleição, simplesmente o nome do Senhor seja exaltado. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão famintos, aqueles que estão, ó Deus, passando fome, vivendo dificuldades. Seja o Senhor abençoando, se mostrando o Jeová Jireh a cada um deles, o Deus de toda provisão. Pedimos, ó Deus, que aqueles que estão em guerra, ó Deus, o Senhor se revele como Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Aqueles que estão sendo, ó Deus, injustiçados, Jeová Tsidkenu é o Senhor, que é a nossa justiça. Ó Pai, que seja sobre, ó Deus, cada um dessa nação, ó Deus, o conhecimento da glória do Senhor, Pai. Que esta nação verdadeiramente, mais do que uma nação cristã, seja ela uma nação, ó Deus, que entronize o Senhor efetivamente. Ó Deus, porque declaramos aqui hoje, ó Deus, na comunhão, ó Deus, de todos que nos assistem, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. E queremos conhecer essa nação como a nação onde será escrito: o Senhor está aqui. Que seja, Deus, o Teu reino implantado, ó Deus, nesta nação, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desse querido telespectador, Pai. E que, ó Deus, firmados, ó Deus, no Senhor, nos alegremos, ó Deus, com o cumprimento das promessas, ó Deus, não tirando o foco das palavras do Senhor, para que atendemos para aquilo que está à nossa volta. Queremos mudar de dentro para fora, para que muitos conheçam o Senhor, que não muda, não existe sombra de variação no Senhor, como o próprio Jean, ó Deus, hoje nos falou. Venha, Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.